O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No tempo da oitava do Natal, querido irmão, querida irmã, nós celebramos a memória dos santos inocentes, estes mártires que morreram sem mesmo saber, da existência de Cristo, morreram por causa de Cristo. Como é conhecida a história, acabamos de ouvir no Evangelho, Nosso Senhor nasceu e na promessa de rei chegaram os magos, os reis magos, como conheceram, esses homens sábios que vindo do Oriente, acompanhados por uma estrela, eram homens que conheciam os astros, enfim, estudavam os fenômenos do clima, das estrelas, e se dirigiram para um determinado local onde apontava exatamente aquela estrela que reluzia mais do que as outras naquela ocasião. E indo até a certa altura da viagem, a estrela some e vão ao encontro de Herodes, porque até então julgavam que o rei estaria num palácio, como se espera, enfim, é filho de um rei, então mora num palácio. Foram ao encontro de Herodes, que tinha a missão de governo naquela ocasião, ali junto a toda a Judéia, e para a surpresa de Herodes, havia alguém que concorria no seu entendimento, havia alguém que concorria, que poderia disputar o seu trono, o que seria uma grave ameaça. E ele, muito astuto, soberbo, e também fingido, ouvindo as profecias, aliás, o anúncio dos reis e as profecias antigas, ele então, de modo astuto, pede aos reis: olha, vocês vão e se encontrarem tal rei, me avisem, porque eu também quero ir lá adorá-lo. Coisa que a gente sabe que não. A atitude dele mostrou exatamente o contrário. Queria exatamente eliminá-lo para não concorrer com outro rei. Veja que ainda hoje, essa questão política, ideológica, enfim, e aqui no Brasil mais ainda partidária, é um problema. O poder, quando sobe para a cabeça, é difícil. Às vezes é o poder de coisas tão pequenas, mas enfim, a soberba, o orgulho, a vaidade, aquilo atrapalha tanto. Também atrapalhou a vida de Herodes. E ali então, indo, encontraram o menino, sua mãe, lá o adoraram, é a festa da Epifania, que ainda vamos celebrar nesse tempo, e depois voltaram por outro caminho, os reis. E então, quando percebeu, Herodes estava foi enganado e ficou então muito eufórico com aquela notícia, muito incomodado, pediu que se matassem todos os meninos de 0 a 2 anos. A José, Deus quis mais uma vez aparecer-lhe em sonho por meio do anjo e pediu: foge para o Egito. É o título de Nossa Senhora do Desterro, que para nós aqui em Florianópolis, particularmente, é um título querido, porque é a padroeira da catedral da nossa diocese, a Virgem do Desterro, quis também os portugueses que aqui chegaram
dedicar a ilha de Florianópolis à Senhora do Desterro, que é exatamente esse episódio, a fuga para o Egito. Lá ficaram um tempo até depois voltar para Nazaré. E durante esse percurso, então, a morte dos santos inocentes, uma coisa violenta, sangrenta, não se pode precisar quantos foram as mortes, mas com certeza uma grande multidão que assim inaugurou o grupo dos muitos mártires que ao longo dos séculos deram a vida por Cristo. Ainda hoje são tantos os santos inocentes que morrem sem sequer poder ter a dignidade da vida. O aborto, as clínicas que vêm com essa propaganda, né, de abortar, eliminar, é direito da mulher e não sei mais o quê, as muitas pílulas, os anticoncepcionais, enfim, quantos santos inocentes ainda hoje são vitimados pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba do homem e da mulher. Nesse dia nós pedimos a intercessão dos santos inocentes para que possam assim fazer valer o seu sangue que foi derramado por amor a Jesus, pela pregação do Evangelho. Da nossa parte, façamos um grande e ardoroso defesa da vida, né? Sejamos ardorosos nessa defesa, na propagação desse grande valor. Que ninguém se perca, especialmente os santos menores, os inocentes, que não têm nem por onde se defender, que merecem sim o direito à vida e que tenham vida em abundância, como é promessa de nosso Senhor. Que nesse dia possas assim também ofertar a tua oração por todos os que morrem de modo inocente, que possam assim assumir junto, né, a sua morte, unirem-se à morte de Cristo e com Ele reinar para sempre. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.